Olá, eu sou Pedro Álvaro, eu sou monitor do minicurso de verão de integrais do IFAP e hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios assim fora da lista da aula 6, aplicações de integral. No caso, a aula 6 se tratou de áreas sobre curvas, então eu vou trazer uns exercícios de áreas sobre curvas. Aí eu vou trazer só 3 questões hoje e as questões vão se basear em esboçar a região delimitada pelas curvas indicadas e encontrar a sua área. Para isso vamos usar a integral. E por primeiro exemplo aqui eu tenho duas parábolas. A minha função f de x igual a x ao quadrado e a minha função g de x igual a 4x menos x ao quadrado. Primeiro eu usei o auxílio de um software, o GeoGebra, e ele me ajudou a esboçar o gráfico dessas questões. Aqui nós temos uma imagem, onde de verde eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado, em vermelho a g de x, 4x menos x ao quadrado. Aqui eu tenho um ponto de interseção das duas curvas, no caso, ponto 0, 0 e o ponto 2 e 4. Claro que se eu não tivesse auxílio do GeoGebra, dava para fazer isso aqui na mão. E aqui eu coloquei mais para fins didáticos. Bom, primeiro aqui a gente vai igualar as duas funções para encontrar esses pontos de interseção. Igualando f de x é igual a g de x, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 4x menos x ao quadrado. Bom, passando esse termo aqui para o outro lado da igualdade, eu vou ter 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Colocando o fator 2x em evidência, eu vou ter 2x vezes x menos 2 igual a zero. Esse produto só dá zero quando 2x é igual a zero ou x menos 2 for igual a zero. Daqui eu posso implicar que o x é igual a zero e daqui que o x é igual a 2. E como é que eu faço para calcular essa área? A área vai ser a integral da função de cima menos a de baixo. Como a função de cima aqui é a vermelha, então é g de x primeiro, menos a função de baixo, que é o f de x, que é a função em verde. Bom, como é que eu vou fazer a variação do x aqui? Aqui a gente já descobriu que ele varia de 0 até 2, que no caso seria até aqui mais ou menos. Então esse vai ser o limite da nossa integral. A diferença das funções aqui a gente já fez, no caso. Seria assim, ó. A função de cima menos a de baixo. 4x menos x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Com isso é só calcular essa integral agora. Bom, aqui a gente já conhece a integral de polinômio. Basta somar uma unidade no expoente e dividir por essa soma. Eu vou ter 4x ao quadrado sobre 2, é o que aparece aqui. E aqui menos 2x ao cubo por 3, é o que apareceu aqui. Posso simplificar esse 4 com esse 2 e a minha integral continua variando de 0 até 2. Com isso, basta fazer agora a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Eu vou substituir no lugar do x o valor superior, o valor final, menos, aí eu vou substituir o valor inicial agora. Quando eu colocar 2 aqui, eu vou ter 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 terços vezes 2 ao cubo, menos, agora o zero. 2 vezes 0 ao quadrado menos 2 terços vezes 0 ao cubo. Bom, aqui a multiplicação 2 vezes 2 ao quadrado é 8. Aqui eu vou ter 16, multiplico os numeradores, 16 terços. Aqui eu vou ter 0 e aqui também. Eu só coloquei um 0 para simbolizar esse lado aqui. Mas geralmente a gente não, quando aqui embaixo é 0 e aqui é polinômio, a gente geralmente não coloca a segunda parte. A gente escreve só a primeira. 8 menos 16 terços é igual a 8 terços de unidade de área. Como a gente não tem uma medida, a gente vai usar o A no caso. O que é aproximadamente 2,67 unidades de área. Para quem gosta de fração e para quem gosta de decimal. Vamos para a questão 2 agora.
A questão 2 aqui eu tenho a função f de x igual a e elevado a x. Eu tenho a função g de x igual a x vezes e elevado a x. E um dos nossos limitadores é a reta x igual a zero. É uma reta vertical. Novamente usei o auxílio do GeoGebra para esboçar esses gráficos. A reta x igual a zero é a que está em laranja. A reta vermelha, a função em vermelho no caso é exponencial, e elevado a x. E a função verde é a g de x igual a x e elevado a x. Aqui é o ponto de encontro delas. E aqui no caso é onde a reta x igual a zero limita elas. Então eu tenho que saber, tenho que achar o valor dessa área aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Calculando a integral. Mas primeiro eu preciso saber que valor é esse aqui. Vamos supor que eu não soubesse que tem esse gráfico. Para isso eu vou igualar as duas funções. Eu vou ter que quando f de x é igual a g de x, e elevado a x é igual a x vezes e elevado a x. Passando esse fator para o outro lado da igualdade, subtraindo, eu posso colocar o fator e elevado a x em evidência. E eu vou ter daqui 1 e daqui menos x. E elevado a x vezes 1 menos x igual a zero. Porém, nós sabemos que e elevado a x é uma função exponencial, onde ela é positiva em todo o seu domínio. Domínio e contradomínio. Não, ela é positiva em todo o seu contradomínio, ou seja, a sua imagem nunca vai ser zero. Então, com isso, só resta saber esse fator igual a zero, que aqui está bem simples. O menos x igual a zero implica que x é igual a 1. Agora, a área vai ser dada pela integral da função de cima menos a de baixo. Como a função de cima é f de x, então f de x menos g de x. Os nossos limites de integração são de 0 até 1. O 0 aqui no x, por causa da reta. E o 1 porque é o ponto de interseção das duas funções. Com isso eu posso separar aquela integral em duas. Essa aqui é bem simples, pois ela é tabelada. Porém, essa aqui é uma função mista, um produto de funções. Então eu vou ter que usar a integração por partes. Onde a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos usar o Liat para a escolha do u, onde eu tenho uma função algébrica e uma exponencial, então a algébrica tem prioridade. O meu u vai ser igual a x, du a sua derivada dx. O meu dv vai ser e elevado a x dx, que foi o que sobrou. E o meu v vai ser e elevado a x, que é a integral no caso de dv. Com isso eu vou ter que a integral de u dv é igual a u vezes v, x vezes e elevado a x, menos a integral de v du, e elevado a x dx. E aí, já viu essa aqui? Ela é elevada a x mesmo, com esse sinal de menos, a resposta final seria integral de x vezes e elevado a x dx é igual a x vezes e elevado a x menos e elevado a x mais a constante. Com isso, aqui eu vou fazer a integral, né? Já resolvi. A integral do e elevado a x é ali próprio, variando de 0 a 1. E essa aqui nós acabamos de calcular. Também variando de 0 a 1. Deixei o menos do lado de fora aqui. Agora basta substituir o intervalo superior menos o inferior. Eu vou ter e elevado a 1 menos e elevado a 0. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou substituir 1 no lugar do x em todos os valores. Menos, esse menos aqui não é esse menos. Aí parênteses, para não misturar os sinais, colocar o 0 agora em cada fator aqui. Fazendo as continhas aqui, a gente vai ver o seguinte. Vou pegar a caneta. E elevado a 1 é só e mesmo. E elevado a 0 é 1. E menos 1. Daqui eu vou ter 1 vezes e elevado a 1 é e. E elevado a 1 nós já vimos que é e. Aqui esse fator ele dá 0. Por causa dessa multiplicação aqui. E elevado
Ó, lembrando, aqui é positivo, com o sinal de menos fica negativo. Porém, não interessa muito pro zero, porque ele não vai, como ele é neutro, ele não vai interferir. Mas aqui, ó, e elevado a zero é 1. Tem um menos aqui, com aquele menos de fora, vira mais 1. Aí o que a gente pode concluir aqui, ó? Esse aqui vai se anular com esse. Vai sobrar aqui zero, né? Não tem o que fazer. Aí aqui vai sobrar mais 1 com aquele sinal de fora. Então a nossa resposta é e elevado a menos 1, que é igual a e elevado a menos 2. Bom, eu vou apagar aqui porque eu já tenho essa resposta anotada. Então a nossa resposta é e elevado a menos 2, onde, fazendo uma aproximação aqui, eu vou ter 0,71 unidades de área. E vamos para a última questão do vídeo, a questão 3. Agora eu trouxe um exemplo com funções trigonométricas. F de x igual a cosseno de x e g de x igual a seno de 2x, com o x variando de 0 até π sobre 2. Usei novamente o auxílio do GeoGebra para a gente ter uma noção de como é o gráfico dessas funções. Aí eu marquei as interseções, entre elas aqui eu marquei a origem somente, 0, 0. A primeira interseção, π sobre 6 e raiz de 3 sobre 2. E a segunda interseção, π sobre 2 e 0. Eu vou mostrar como é que faz para achar essas interseções aqui, sem o uso do gráfico. A função verde é a função cosseno de x, e a função vermelha é a função seno de 2x. Aqui vocês devem ter percebido que está um pouco diferente das outras questões. Isso acontece porque nós temos duas áreas. E qual que é a diferença? Do 0 até o π sobre 6, que é mais ou menos aqui, a função que está em cima é a função cosseno. A função de baixo é a função seno de 2x. Aí eu vou calcular uma integral para essa área aqui. Porém, partindo do π sobre 6 até o π sobre 2, quem está por cima é a função seno. E quem está por baixo é a função cosseno. Eu já tenho que fazer outra integral. Mas primeiro vamos descobrir esses intervalos. Igualando f de x e g de x, eu vou ter cosseno de x é igual a seno de 2x. O cosseno de 2x vai ser igual... O seno de 2x ele pode ser reescrito como uma identidade trigonométrica. O seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Passando esse membro aqui para o outro lado, subtraindo, eu vou ter cosseno de x menos 2 seno de x cosseno de x igual a 0. Posso colocar o fator cosseno em evidência e eu vou ter cosseno x vezes 1 menos 2 seno x igual a 0. Com isso implica dizer que ou o fator cosseno x é igual a 0, ou 1 menos 2 seno x vai ser igual a 0. Para o cosseno de x ser igual a 0 nesse intervalo, isso implica dizer que o x aqui vai ser igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2. Já esse outro termo aqui, 1 menos seno de 2x igual a 0, esse 1 aqui ele pode passar subtraindo. Não, vou fazer o seguinte, esse fator aqui ele vai passar para o outro lado, trocando sinal. Eu vou ter 1 é igual a 2 seno de x igual a 0. 1 igual a 2 seno de x. O meu seno de x então vai ser igual a meio. Passo 2 dividindo. Para o seno de x ser igual a meio, isso implica dizer que o x aqui, no caso, teria que ser o seno de 30 graus, que é o que dá meio, nesse intervalo aqui. Só que o seno de meio, o seno de x para ele ser meio, ele tem que ser o seno de 30. Então, π sobre 6 radianos. O item a gente acabou de encontrar, as duas interseções. Eu vou apagar aqui porque ela tem anotado. O x ele vai ser igual a π sobre 2 ou o x vai ser igual a π sobre 6. O π sobre 2 ele é maior que o π sobre 6, então ele vai estar mais aqui à direita. O π sobre 6 vai estar mais ou menos por aqui. Com isso, a gente vai calcular a primeira integral de 0 a π sobre 6.
E de π sobre 6 a π sobre 2. Como eu disse, nós vamos separar essa área total em área 1 mais área 2. Vamos primeiro à primeira integral. De 0 a π sobre 6. A função cosseno é quem estava por cima, então ela vem primeiro. Menos a função de baixo, seno de 2x. Vamos fazer a integral agora dessa função. Integral do cosseno é seno. A integral do seno é menos cosseno. Porém, repete aqui. Como tem um menos aqui, com outro sinal de menos vai virar mais. Tá, integral do seno é menos cosseno. Repete o argumento, 2x. E divide pela derivada de 2x, que é 2. E aí minha integral fica seno de x mais cosseno de 2x sobre 2. Variando de 0 a π sobre 6. Aí eu posso aplicar os intervalos. Vou colocar o π sobre 6 aqui. Vou ter seno de π sobre 6 vezes cosseno de π sobre 3. Por que π sobre 3, Pedro? Porque bem aqui quando eu fizer π sobre 6 vezes 2, esse aqui vai simplificar. Vai ficar só 3 aqui embaixo. Por isso, π sobre 3 lá. Menos o seno de 0 mais o cosseno de 0. Mesma coisa, jogou 0 aqui, vai virar 2 vezes 0, que é 0, sobre 2. O seno de π sobre 6 é o seno de 30, meio. O cosseno de π sobre 3 é o cosseno de 60, meio também. Só que meio dividido por 2 vira 1/4. Menos seno de 0 é 0. Mais o cosseno de 0 ele vale 1. Dividido por 2, meio. Com esse sinal de menos aqui, menos meio. Meio com menos meio se anula, sobrando somente 1/4. Essa aqui é a área 1. Vamos para a área 2. Na área 2, o intervalo vai de π sobre 6 até π sobre 2. E agora que está por cima é a função seno de 2x. Então ela vem primeiro. Menos a cosseno de x. A integral do seno é menos cosseno. Ó, menos cosseno. Repete o argumento, 2x, e divide pela derivada do argumento, que é 2. Menos a integral do cosseno é o próprio seno. Então, o menos aqui mantém. Variando de π sobre 6 a π sobre 2. Só vou dar uma organizada aqui, eu vou tirar esse sinal de menos em evidência aqui, porque ajuda na hora de substituir. Aí eu vou substituir o intervalo superior menos o inferior. Quando eu substituir o superior aqui, π sobre 2 aqui dentro, vai virar π. E depois aqui é cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 2. Menos, aí substitui agora o inferior. Aqui substituindo π sobre 6 vai dar π sobre 3. Mais o seno de π sobre 6. O cosseno de π ele vale menos 1 dividido por 2, menos meio. O seno de π sobre 2 ele vale 1, que é o seno de 90. Cosseno de π sobre 3 é o cosseno de 60 graus, meio dividido por 2 aqui, 1/4. Com esse sinal de fora, menos 1/4. O seno de π sobre 6 ele é o seno de 30, meio, dividido, com o sinal de fora, menos meio. Ainda tem aquele sinal de menos lá de dentro, de fora na verdade, daqui ó. Aí eu vou fazer umas simplificações aqui. Menos meio com menos meio é menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Porém, esse menos 1 ele vai anular com esse mais 1 aqui, ó. Então isso, isso e isso vão embora. Sobra o menos 1/4, o menos de fora, 1/4 positivo. E com isso, a gente já calculou as duas áreas. Basta somar agora. A área total vai ser a área 1 mais a área 2. 1/4 mais 1/4 é 2/4, simplificando 1/2. 1/2 unidade de área. Que é igual a 0,5 unidades de área. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje.